Bom dia a todos os nossos espectadores nessa manhã ensolarada de Curitiba, onde nós teremos a terceira versão de IAP Debate Covid-19 e os reflexos legais para as sociedades de advogados nas questões tributárias. Nós vivemos um momento único da nossa história, um momento em que nos traz muita aflição com relação aos nossos entes queridos, nos traz muita aflição com relação às nossas sociedades de advogados, aos nossos times, aos profissionais que trabalham juntamente com a gente. Estamos vivendo também um momento de reflexão pelo confinamento que estamos, na verdade, obrigados a realizar. Estamos vivendo também um momento em que a solidariedade, talvez a questão mais íntima da nossa vida, possa ser exposta, justamente como uma forma de trazermos este conforto que a pandemia está nos retirando. Mas mais do que isso, nós estamos vivendo agora a possibilidade de poder dividir de uma forma associativa todas essas nossas angústias, as nossas agruras, mas também, e como é o caso de hoje, trazer soluções para as nossas atividades e também para a nossa profissão. É por essa razão que o Instituto dos Advogados do Paraná chamou o Centro de Estudos de Sociedades de Advogados, hoje nós teremos a participação aqui de 2 diretores, chamou também a Ordem dos Advogados do Brasil, com a participação de 2 conselheiros e presidentes de comissões, e chamamos aqui também o Instituto de Direito Tributário, que irá colaborar justamente com as soluções que nós vamos apresentar hoje para as sociedades de advogados. Eu cumprimento, então, desde logo, a presidente e também conselheira da Ordem, a doutora Maria Amélia Viana, para que, na verdade, nos traga uma palavra de alento para as sociedades de advogado, para que nós possamos também dividir todas, não só essas agruras, mas também as soluções para esse momento tão difícil. Com a palavra, a doutora Maria Amélia Viana. É uma alegria estar aqui com vocês hoje e muito oportuno e importante esses estudos sobre os reflexos do Covid-19 que o IAP está promovendo. Foi com muita alegria que o CESA e a OAB, Comissão de Direito Tributário e a Comissão de Sociedade de Advogados, recebeu esse convite. A pandemia do Covid-19, ela invadiu de uma forma abrupta, né, o mundo, e o Brasil acabou atingindo o judiciário e as sociedades de advogados, que teve que se adaptar a essas novas formas de trabalho, ao home office e aos julgamentos virtuais de uma forma imediata. Essa mudança acabou transformando as nossas rotinas e todas as sociedades foram atingidas, tanto as unipessoais como as grandes bancas, né? Acho que ninguém imaginava, nem nos melhores planos de contingência, trabalhar com 100% de seus profissionais em home office e um isolamento social, como está acontecendo hoje, né? Todo mundo teve que entender um pouco de tudo, inclusive na questão de equipamentos tecnológicos, né? A gente está tendo que lidar com essas dificuldades hoje, né? E se adaptar a novas formas de convívios e de relacionamento com os clientes. E junto com tudo isso, né, vem aquela questão que a gente tem também agora, econômica, financeira, que com certeza vai refletir em todas as sociedades. E por isso, essa reflexão tributária e essas novas medidas que estão tendo são tão importantes, né, e oportunas de discussão.
Eu agradeço o convite, né? Acho que é muito importante esse nosso encontro hoje, e acredito que nós vamos ter que ter aí, com tudo isso que está acontecendo, muita esperança para que a gente tenha dias melhores, e acreditar que com tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias, nós estamos crescendo. Com certeza sairemos dessa melhores do que nela entramos, né? Com novas qualidades, com novos valores de solidariedade. É isso, Tarcísio. Muito obrigado, doutora Maria Amélia, nossa conselheira e presidente da Comissão das Sociedades de Advogados do Paraná. E eu gostaria agora, desde logo, de iniciar o nosso debate, indo diretamente ao assunto que nos interessa, com a professora doutora Bettina Grubenmacher. Na realidade, ela tem sido não só nossa diretora do Instituto de Advogados do Paraná, já foi presidente do próprio IDT, já participou ativamente da ordem, na verdade, ou tem sido o nosso lastro, o rumo que, na verdade, nós estamos tomando com as suas lições. Professora Bettina, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação. E, de uma forma, assim, um pouco mais descontraída, né, que todos nós sabemos que a professora Bettina tem, eu já vou, na verdade, fazer um grande questionamento para a professora, que, na verdade, que está trazendo para nós esta aflição e que nós gostaríamos, na verdade, de suplantar. Professora Bettina, qual é o papel do direito tributário em momentos de crise? Bom dia a todos, bom dia, professor Tarcísio, doutor Fábio, doutor Flávio Zanetti, doutor Fábio Dumont Prado, doutora Maria Amélia, enfim, é uma satisfação muito grande estar participando desse debate promovido por essas instituições de tamanha importância em todas as áreas, inclusive no âmbito do direito tributário. Eu sei que é um momento muito difícil, todos nós estamos passando por um momento muito difícil, e ter a oportunidade de falar um pouquinho do direito tributário nesse momento de crise, não só de saúde, como econômica, e com a repercussão disso para as sociedades de profissionais, é uma grande oportunidade, é muito importante. E, enfim, agradeço as palavras gentis com que fui apresentada pelo Dr. Tarcísio, é uma satisfação muito grande, reitero, participar desse debate. Pois bem, como referi inicialmente, eu acho, inclusive, que esse deverá ser o tom do nosso debate, muito mais do que um debate formal sobre tributação em si, nós temos que, de fato, imprimir, como foi feito na apresentação, nas duas apresentações que me antecederam, um tom de solidariedade, de um tom pessoal, um tom humanístico. Eu acho que esse tom humanístico é que vai nortear essas nossas discussões hoje, no sentido de que o direito tributário tem uma relação fortíssima com o bem-estar social, com o bem-estar da sociedade, tanto no que diz respeito a situações que não são de abastecimento dos cofres públicos, situações de alta fiscalidade, como essa que nós vivenciamos hoje, como no próprio abastecimento dos cofres públicos, como uma forma de solução da crise econômica. Então, o que a gente observou nos últimos dias é que nós tivemos uma profusão, vamos assim dizer, de normas, medidas provisórias, sobretudo, e normas de natureza infralegal, portarias, instruções normativas, não só em matéria tributária, mas também em matéria trabalhista, enfim, que já foram enfrentadas em debate, que já foi enfrentada em debate anterior. Mas essas normas em matéria tributária refletem, e isso vem ao encontro desse questionamento que me foi feito, essa profusão de normas tributárias refletem o papel que o direito tributário pode exercer em momentos de crise. Então, o que nós presenciamos de maneira sintética, eu vou deixar para os meus colegas depois aprofundarem na sequência, foi, além das medidas trabalhistas, que têm repercussão para as sociedades
de advogados, nós presenciamos também moratórias, postergação de pagamento de tributos, como 6 meses em relação ao Simples Nacional, até maio FGTS, contribuições de PIS, COFINS sobre a folha de salários. Então, esses foram tributos que tiveram, por parte de normas, um alargamento do prazo para pagamento, uma postergação do prazo para pagamento, o que ocorreu também em relação a obrigações acessórias. A par disso, sem reflexo direto na sociedade de profissionais, mas com reflexo na sociedade, nós tivemos reduções de carga tributária em relação ao imposto ao IPI, por exemplo, no que diz respeito a desinfetantes, álcool gel, etc., desonerações também em relação ao imposto de importação para produtos de equipamentos de proteção individual e todos os ventiladores, etc., além das contribuições para o Sistema S, que também foi reduzido. Então, o que é importante deixar claro é que o direito tributário ele tem um forte viés de solidariedade, agregado à necessidade de abastecimento dos cofres públicos. Nós não podemos ter uma visão em relação ao direito tributário no sentido de que sua única função é financiar as instituições democráticas. O direito tributário ele é um forte instrumento de solidariedade, de redistribuição de riquezas, de atuação em questões de extrafiscalidade, como essas que nós estamos vivendo agora. Então, em que sentido que a gente verifica a solidariedade nessas medidas que eu acabei de enumerar, né? São posturas do governo federal, dos governos estaduais, que estão muitas vezes sendo endossadas por decisões judiciais, outras vezes não, mas são posturas que se preocupam com o bem-estar social. Então, o que os governos têm feito, o governo federal, sobretudo, é uma moratória em relação aos pagamentos, embora, na minha visão, essa solidariedade teria que ir um pouco além, e essas moratórias deveriam ser agregadas à redução de tributos em relação à sociedade de profissionais e em relação à sociedade como um todo. Então, é nesse sentido que eu gostaria de apresentar as minhas primeiras ideias e retratar a minha preocupação, né, como operadora do direito, como professora e advogada. A gente sente a responsabilidade que é atuar com o direito tributário, porque em momentos de crises, quaisquer que sejam elas, a primeira questão que vem à tona é o direito tributário, ou a tributação, né? A tributação pode resolver muita coisa, pode gerar um estado de bem-estar social. Com isso, eu encerro as minhas primeiras palavras e, mais uma vez, agradeço a oportunidade, doutor Tarcísio. Muito obrigado, professora Bettina, pelas suas palavras, justamente nos dando uma determinada responsabilidade com relação também à arrecadação que se faz necessário para o Estado, para justamente enfrentar essa questão que nós estamos vivendo atualmente. Eu gostaria agora de fazer um questionamento para o doutor Flávio Zanetti de Oliveira, de uma forma bastante prática, né? Eu gostaria de saber em que medidas, quais foram as medidas governamentais práticas que, na verdade, podem afetar as sociedades de advogados. E se essas medidas governamentais elas vão prorrogar ou, eventualmente, atenuar a carga tributária. Muito bom dia, doutor Flávio Zanetti de Oliveira, nosso sempre presidente benemérito do Instituto de Direito Tributário, também colaborou com a Ordem, é membro ativo do Instituto dos Advogados do Paraná e também do CESA Paraná. Meu cordial bom dia, doutor Flávio. Bom dia a todos. Cumprimento a todos os meus amigos participantes dessa live, na pessoa do nosso presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, o doutor Tarcísio Cretes. Nós realmente vivemos um momento de muita incerteza, de muita insegurança, de muito receio e de muita ansiedade por conta dos eventos da Covid-19. E nós, sociedades de advogados, não somos diferente de ninguém. Nós estamos sendo afetados de um modo muito drástico e seremos, na sequência
dos acontecimentos, em função da paralisação da economia em nosso país. Todos somos afetados, em maior ou em menor medida, com a redução dos nossos honorários, mas a manutenção, de outro lado, do cumprimento das nossas obrigações, e dentre elas está o pagamento de tributos. Nesse sentido, como já mencionou a professora Bettina, nós temos o Instituto da Moratória, previsto no Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 152, que é um instrumento exatamente para ser usado na situação de adiamento do pagamento de tributos, sem a imposição de sanções. Nós vivemos um estado de calamidade pública, uma situação de emergência, e era extremamente necessário que fossem adotadas medidas de atenuação da carga tributária. Nós sabemos bem que, ao mesmo tempo em que nós sofremos com essa carga tributária, o Estado, de outro lado, também precisa dos recursos para fazer frente às suas obrigações. Mas nós, individualmente, nós, enquanto advogados, enquanto sociedades de advogados, vamos sentir, de um modo muito direto, do ponto de vista tributário, esta situação. É por isso que estas medidas que já foram adotadas são extremamente relevantes. Elas não são dirigidas especialmente às sociedades de advogados, mas as atingem também, como já foi comentado pela professora Bettina. Nós temos a contribuição previdenciária patronal, a contribuição ao RAT, a contribuição relativa aos pagamentos feitos a contribuintes individuais. Todas elas estão no conjunto das medidas de prorrogação relativas às competências de março e abril de 2020, que foram prorrogadas para pagamento, então, em agosto e outubro de 2020, e como isso afeta, como esse adiamento do pagamento de tributos afeta, então, as sociedades profissionais. Afeta na medida em que paguem prolabore aos seus sócios, na medida em que remunerem advogados autônomos e mesmo aquelas sociedades que possuem empregados. Para todas essas situações, a contribuição previdenciária que seria devida, e aqui o foco inicial desse comentário são as contribuições previdenciárias, estão com as suas datas de pagamento estendidas, ou mesmo se diga em relação ao fundo de garantia, e também em relação à contribuição do Sistema S, que foi reduzida em 50%. A parte disso, nós temos uma situação também de postergação relacionada às sociedades que são optantes do Simples Nacional, do que certamente trataremos um pouco à frente. Então, também um rápido comentário inicial, de boas-vindas a todos nesse debate. A atuação dos entes estatais, o tributo está na raiz da atuação dos entes estatais, eles necessitam do recurso do tributo para fazer frente às suas obrigações, como eu já mencionei. Então, tudo isso é muito importante da gente debater, e certamente, na sequência, trataremos aí das demais situações que são atingidas por esses adiamentos. Muito obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado, Dr. Flávio Zanetti de Oliveira. E agora eu gostaria de chamar o nosso diretor do CESA, também participante da Comissão de Sociedades e Advogados do Paraná, Dr. Flávio Prado, que tem participado ativamente, tanto do Instituto dos Advogados, como também do Instituto de Direito Tributário e do nosso querido CESA, na qualidade de dirigente e também sempre promovendo e prestigiando os nossos encontros de direito tributário. Pegando esse gancho do Dr. Flávio Oliveira, eu gostaria, então, de perguntar objetivamente agora ao Dr. Flávio Prado se esta redução das alíquotas de contribuições do Sistema S já vale para o recolhimento de abril, relativos à competência do mês de março, ou valem para os recolhimentos de maio, relativamente à competência do mês de abril. E também um segundo questionamento, que além da contribuição social patronal, conhecida como do INSS, se nós tivermos mais alguma alteração, mais alguma contribuição federal sobre a folha cujos os recolhimentos tenham sido prorrogados. Meu cordial bom dia também ao Dr. Flávio Prado. Bom dia, doutor Tarcísio. Agradeço muito o convite.
Fico muito honrado de participar de um evento como esse, no meio de tantos profissionais que há muito tempo têm a minha admiração. Gostei das perguntas, porque a primeira delas, em relação ao período de competência, eu tive acesso aí a algumas manifestações que foram, inclusive, publicadas, dando conta que essa redução das alíquotas do Sistema S já valeriam para a competência do mês de março, cujo recolhimento seria em abril. Então, acho que foi oportuno para que a gente possa também trazer essa ponderação aqui, porque, a meu ver, como a lei, a medida provisória, ela fala que a vigência dela é a partir do dia 1º de abril, e houve uma redução de alíquotas, então só se reduz a alíquota no momento em que ela potencialmente seria devida. E como essa medida provisória entrou em vigor no dia 1º de abril, me parece, então, que ela só valeria para a competência de abril, relativa, então, sendo devida, portanto, no mês de maio. Ou seja, as contribuições do Sistema S, que são devidas agora em abril, que são relativas ao mês de março, precisam ser recolhidas ainda com a alíquota anterior. Então, é uma questão bastante oportuna aí para esse esclarecimento. E a gente teve outras contribuições federais que foram prorrogadas, mas como talvez a gente vai abordar isso mais para frente, eu queria esclarecer que, além dessa contribuição que a gente chama de INSS, essa contribuição patronal sobre folha, houve também a prorrogação da contribuição do RAT, que era o antigo SAT, que é o do risco de acidente de trabalho. Então, juntamente com a prorrogação também do INSS, a gente teve a prorrogação do RAT, que é uma contribuição relativa aos riscos ambientais de trabalho. Devolvo a você, então, Tarcísio, a palavra. Muito obrigado, doutor Flávio Prado, por essas explanações. E agora, então, eu gostaria de chamar o doutor Fábio Artigas Grillo, que, na verdade, é presidente atualmente da comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Paraná, de Direito Tributário, a quem tem o encargo de fazer a defesa, na verdade, de todas as nossas ações coletivas ou que possam, eventualmente, interferir dentro da nossa categoria profissional. E a pergunta também é muito direta. Dentre todas essas regras tributárias que foram divulgadas pelos órgãos federais, municipais, quais são aquelas mais efetivas ou que tiveram reflexo mais efetivo para a advocacia? Como a prorrogação de vencimentos, a remissão, que nós acabamos de escutar aqui, uma eventual anistia, um parcelamento de médio ou longo prazo. E dentro dessas medidas, a Ordem dos Advogados do Brasil, ou a nossa seccional do Paraná, nos seus pleitos, teve atendido, seja pela Prefeitura, seja pelos órgãos da Receita Federal, o seu reclamo, não só com relação, digamos, à nossa categoria, no que diz respeito à advocacia individual, mas especialmente com relação às sociedades de advogado? Muito bom dia, doutor Fábio. Estamos com um pequeno problema de áudio do doutor Fábio. Eu vou voltar, então, com a doutora Betina para conversarmos com a doutora Betina em que medida essas providências tributárias adotadas pelo governo atuam em relação às sociedades de advogados e também aos advogados individuais. Enquanto isso, nós vamos tentar resolver o problema com o doutor Fábio Grillo. Doutora Betina, com a palavra, por favor. Enfim, é uma satisfação, mais uma vez, poder participar. E, enfim, em relação ao questionamento, nós temos, efetivamente, em relação a essas questões de moratória, especificamente, um reflexo direto em relação às sociedades de profissionais, especialmente no que concerne as contribuições sobre folha de salários, PIS, COFINS, FGTS, enfim, essas medidas têm repercussão direta no sentido de se caracterizarem como um fôlego, vamos assim dizer, no momento em que os recursos são
parcos e são escassos, porque todos os nossos clientes estão pedindo prazo para pagamento, o mesmo prazo que o governo está nos dando para pagar os tributos, nós temos todos vivenciado situações na prática em que as empresas precisam de prazo também para saldar os seus débitos, as suas obrigações contratuais. Então, realmente, essa moratória é bastante importante no momento em que a economia está praticamente paralisada e, de fato, não há recursos para pagamento desse tributo. Então, houve uma sensibilidade bastante importante por parte do governo federal, de alguns estaduais que não nos atingem, já que nós somos prestadores de serviço, de alguns poucos municipais, no sentido de conceder prazo para pagamento de tributo. Mas, como eu me manifestei anteriormente, acho que ainda isso não é o suficiente, não só para a sociedade de profissionais, mas para a sociedade como um todo. Esse era efetivamente o momento de uma redução, ainda que acanhada, na minha opinião, da carga desses tributos, porque se a gente for projetar isso para daqui 3 meses, como vamos adotar os 3 meses como média, né? Nós teremos esses mesmos tributos a pagar daqui 3 meses, os tributos que nós não pagamos agora. E a gente não sabe efetivamente se a situação junto aos nossos tomadores de serviço estará normalizada, e se de fato eles não vão precisar de um novo fôlego, vamos assim dizer, de um novo prazo para saldar os seus débitos conosco ou para cumprir suas obrigações contratuais. Então, ainda sob o viés da solidariedade da tributação, é necessário se fazer uma abordagem dúplice, vamos assim dizer. Se, por um lado, os tributos, de fato, são muito importantes nesse momento, porque são uma fonte de arrecadação, fonte de recursos para que o governo possa, por exemplo, saldar essa sua obrigação de R$600, esse programa de transferência de renda, ou aquisição de produtos necessários a fazer frente à pandemia no exterior. É fato que o Estado precisa de mais recursos. Então, o que acontece nesse momento, a gente fica diante de um dilema: arrecadar mais para que o Estado possa efetivamente cumprir as suas funções estatais, ou arrecadar menos no sentido de mitigar os problemas econômicos que serão gerados por essa crise. Não é uma decisão fácil, realmente não é uma decisão fácil. É realmente muito difícil chegar ao fiel da balança. Até que ponto é possível reduzir a carga tributária sem comprometer o viés de solidariedade? Nós temos um Estado com milhões, 14 milhões de famílias em estado de pobreza e miserabilidade. Nós não podemos esquecer disso, embora nós tenhamos os nossos próprios interesses. Por isso eu falei no início da minha fala desse tom humanístico. Se é possível atribuir ao direito tributário um tom humanístico, este é o momento, né, de enfrentar a tributação como uma solução para financiamento das necessidades estatais, mas sem perder de vista a economia que move o país em momentos que não são de crise. Então, acho que essas medidas são muito boas, foram muito boas, lógico, foram tomadas imediatamente, o que revela uma boa vontade do Estado, do lato sensu. No entanto, ainda acho que há um acanhamento. Acho que realmente nós deveríamos pensar em pleitear, vamos assim dizer, uma redução, ainda que acanhada, da carga desses tributos, e isso projetando para o que vai ser daqui 3 meses, quando essa moratória tiver fim. São essas as minhas palavras e agradeço mais uma vez a oportunidade. Vamos então aguardar a resolução técnica aí, essa solução técnica, doutor Fábio, para que nós possamos escutá-lo. Eu gostaria, então, agora de passar a palavra novamente para o doutor Flávio Zanetti de Oliveira, fazendo um questionamento também muito prático com relação ao que diz respeito a essa questão que a doutora Bettina colocou, no que fala das prorrogações, né? No âmbito dos tributos federais.
quais são as prorrogações que nós temos para o pagamento desses tributos, né, até o presente momento, sejam eles dos tributos federais ou sejam eles aqueles que não foram, digamos assim, alcançados. O que está prorrogado e o que não está prorrogado. Obrigado novamente. Eu só gostaria de iniciar esse novo momento de fala, me solidarizando aqui com a doutora Bettina, no sentido de que realmente nós estamos vencendo um dia de cada vez, nós todos, nós advogados e sociedades de advogados, os reflexos econômicos oriundos dessa pandemia não se consegue medir, mas é certo que, num espaço curto de tempo, não haverá recuperação, nem da economia, nem da nossa capacidade de gerar receita, de gerar honorários. Então, realmente, é um aspecto muito relevante, inclusive sob a perspectiva de como fazer esse balanço entre os adiamentos, as prorrogações do pagamento de tributo e a necessidade que o Estado tem de angariar recursos para fazer frente aí às suas necessidades. Indo ao ponto da questão dos demais tributos que foram alcançados por esses adiamentos, nós temos, além das contribuições que nós já mencionamos, as contribuições ao PIS e à COFINS, cujos vencimentos também foram, das competências de março e abril, foram adiados para os meses de agosto e outubro, e isso é muito significativo, porque elas incidem sobre o faturamento mensal das sociedades. Um aspecto que é importante nós mencionarmos, e aí conjugando um pouco com a questão anterior, que é a questão previdenciária, o que não foi alcançado, então, pelas regras que até agora foram estabelecidas. As contribuições descontadas dos empregados, permanece o dever de recolhimento, a contribuição retida dos contribuintes individuais, a contribuição previdenciária de 11%, e também no próprio ambiente da contribuição ao PIS/COFINS, nós temos as retenções que, habitualmente, os tomadores dos nossos serviços fazem por conta do pagamento. Nós emitimos as nossas notas fiscais e lá já consta um desconto automático, uma retenção obrigatória de RPJ, CSL e PIS e COFINS. Então, quanto a esta obrigação, ainda que ela venha dizer respeito a fato gerador que esteja acontecendo no presente, não há uma disposição explícita no sentido de que o tomador de serviço não deva fazer a retenção. Então, todo esse conjunto de retenções é obrigatório, e o repasse aos cofres públicos deve ser feito dentro dos prazos normais, sob pena, inclusive, de acarretar uma situação de apropriação indébita por parte de quem estiver em poder desses recursos. E aí vale a pena comentar, por fim, que não foram alcançados também por adiamento ou por prorrogação o IRPJ e a CSL. No caso das sociedades profissionais, muitas delas são lucro presumido, outras serão simples, que daí então serão atingidas por regras próprias. Mas no caso das sociedades que apuram seus resultados no regime do lucro presumido, o IRPJ, que vence agora em abril, porque ele é de pagamento trimestral, ele pega 3 meses e o pagamento é feito no subsequente, o vencimento agora de abril não está prorrogado. Então, essa é uma obrigação que continua. Por outro lado, tanto do IRPJ quanto da CSL. Por outro lado, o trimestre que vai suceder, que é de abril, maio e junho, será pago em julho. Então, aí nós teremos, sim, um lapso, um ganho de tempo para o pagamento dessa obrigação, porque ela só vai vencer lá no mês de julho. Então, são essas mais considerações aí para o momento, doutor Tarcísio. Muito obrigado, doutor Flávio. Com a suspensão do atendimento presencial na Receita Federal, em decorrência aí da pandemia Covid, né? Parece que ficou impossibilitado o protocolo. Nós vimos ontem pela imprensa que nós temos filas enormes para determinadas pessoas que querem, inclusive, regularizar o seu CPF. Mas o nosso dia a dia, doutor Flávio Prado, ele é feito, por exemplo, protocolos para que nós possamos fazer o creditamento
para que nós possamos fazer, por exemplo, as compensações. Como tem funcionado na prática a possibilidade de nós continuarmos desenvolvendo a nossa atividade profissional perante esse órgão? Excelente questão também, Tarcísio, porque a gente percebeu aí, após essa suspensão do atendimento da Receita Federal, que os nossos clientes que estavam com créditos que poderiam ser habilitados para compensação, impossibilitados de ter essa habilitação feita. É uma regra obrigatória para que essa compensação se realize que tenha uma habilitação prévia junto à Receita Federal, formando um número de processo administrativo, para que ele possa ser usado, então, na transmissão dessas compensações eletrônicas. E esse procedimento, ele precisava ser feito presencialmente, e com a suspensão do atendimento presencial, isso ficou impossibilitado. A gente acabou conseguindo contato com o delegado da Receita Federal, que tinha nos orientado, até que a coisa fosse regulamentada, que tinha nos orientado a abrir um procedimento no ECAC, um dossiê de atendimento no ECAC, na área de tributação, e assim a gente fez para um cliente que estava com essa situação, e ele depois teve que processar isso manualmente, porque, naturalmente, esse não era o caminho adequado e ideal para que isso funcionasse. Então, nesse caso concreto, deu certo, porque a gente conseguiu que a coisa funcionasse dessa maneira em conjunto com a Delegacia da Receita Federal, mas parece que agora abriu uma alternativa que vai ser o caminho ordinário aí durante esse período. Tá? Veio uma portaria 24, de 2 de abril de 2020, e por meio dessa portaria eles voltaram a fazer o atendimento presencial para situações de emergência, situações de urgência. E dentre elas, tem um setor que vai receber os protocolos por envelopamento para dar posterior seguimento a esses atendimentos. E nós estamos entendendo, então, que vai ser desta maneira que vai fluir a questão dos pedidos de habilitação de crédito por meio desse protocolo. Então, vai ter um balcão expresso de atendimento na Receita Federal para receber esses documentos por envelopamento, de forma que, após o recebimento desse protocolo por envelopamento, a Receita Federal deu seguimento interno a esse procedimento. A gente conversou também na Receita Federal e foi nos garantido que aquele prazo de 30 dias, que é o prazo limite para processamento desse pedido de habilitação de crédito, vai ser respeitado, independentemente do tempo que demorar para que esse envelope protocolado chegue às mãos do fiscal, que vai dar o devido prosseguimento. Então, é uma excelente questão, acho que pode valer não só para nós como escritórios também, mas em especial para os nossos clientes que tiveram decisões favoráveis transitadas em julgado, permitida a compensação de créditos. Devolvo a palavra, Tarcísio. Doutor Flávio Prado, muito obrigado pela sua exposição, muito pertinente também, todas as questões de prazo. Gostaria de pedir para que a professora Betina pudesse nos dar as suas considerações finais. Por favor, professora Betina. As minhas últimas palavras, na verdade, são, em primeiro lugar, de que a esperança de que a gente saia dessa melhor do que entramos, né? Isso no sentido de que estamos agora todos unidos no propósito aí de manter saudável a humanidade como um todo, né? Mas saia melhor do que entramos, não só em matéria de saúde, mas também em matéria tributária. Acho que a partir de agora a gente pode lançar novos olhares sobre a tributação, sobre o papel da tributação no Brasil e no mundo, né? Nós estamos observando que outros países são mais ousados na atenção ao contribuinte do que a gente tem observado no Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que nos valer das instituições que nós temos, tais como são o Instituto, CESA, OAB, entre outros, para que o Estado, de fato, se preocupe um pouco menos com essa questão do financiamento, do seu próprio financiamento, e um pouco mais com o crescimento da economia, porque esse sim
vai gerar empregos, vai diminuir os patamares de fome no Brasil, enfim. E, nesse sentido, eu acho que a gente, por exemplo, não pode passar pelo susto que nós passamos o jabuti, que foi incluído na medida provisória, que era a tributação da distribuição de lucros, né, doutor Tarcísio? Levamos um susto aí, uma tarde dessas, no sentido de que eles incluiriam, embora concedendo moratória e alguns benefícios em relação ao contribuinte, queriam aproveitar a oportunidade para incluir no texto uma norma no sentido de que, a partir de agora, vai ser tributada a distribuição de dividendos, a distribuição de lucros. Então, nesse sentido que eu falo que a gente tem que sair melhor do que entramos dessa crise também em matéria tributária. Esse oportunismo do Estado deve ser posto de lado, e o Estado, como um todo, deve assumir a sua função, ou aquela que lhe é própria, num Estado social de direito, a busca de um bem-estar social. Com essas palavras, eu encerro, então, a minha intervenção. Muito obrigada. Professora Bettina, muito obrigado pela sua intervenção, e eu acabei escutando aqui o doutor Fábio, então, quem sabe agora já tenhamos resolvido esse problema de áudio, e vamos, então, escutar o doutor Fábio, como presidente da Comissão da Ordem, e que nos dará as informações a respeito dos pleitos que a Ordem fez com relação às agências governamentais e também as possíveis ações judiciais que a Ordem está planejando ou, eventualmente, levando em consideração para a propositura para a defesa das sociedades de advogados. Doutor Fábio Grillo, meu bom dia. Bom dia a todos. Eu vou usar aqui da linha telefônica para que os meus colegas possam escutar, devido a esse pequeno problema técnico. Gostaria de cumprimentar todos os meus colegas advogados e dizer que a advocacia paranaense está se movimentando desde sempre no sentido de coibir os efeitos nocivos dessa pandemia. A preocupação deu-se no sentido de expedir ofícios, tanto a nível federal quanto a nível estadual e municipal. E no que diz respeito aos reflexos para a advocacia, buscar, obviamente, uma amenização da carga tributária no sentido federal, dos tributos federais e dos tributos municipais, principalmente o imposto sobre serviços. Nós, o que notamos é que as medidas oferecidas, muito embora válidas, elas foram medidas extremamente paliativas, medidas que, exceto aquelas já referidas, não se preocuparam em, de fato, reduzir a carga. Então, isso nos preocupa, faz com que nós tenhamos que advogados assumir em prol desse objetivo de maneira efetiva e com medidas práticas. Medidas que, se não forem atendidas, sim podem resultar na judicialização, mas que ir ao judiciário não nos parece uma solução que esteja ao alcance de todos. As medidas devem partir dos entes governamentais, a exemplo do que se fez, por exemplo, com a advocacia inscrita no Simples Nacional. Lógico que a advocacia inscrita no Simples Nacional teve a prorrogação do ISS e também dos tributos federais reconhecida, mas, por exemplo, as sociedades que estão no lucro presumido, os advogados autônomos e também aqueles advogados que trabalham por meio da modalidade da ativa, vivem uma outra realidade. Eles não tiveram acesso a esses benefícios. O que se espera do governo federal, e a Ordem vem trabalhando nesse sentido, é que se trabalhe com a noção de que primeiro vem a saúde dos advogados, a dignidade da pessoa humana em relação a essa grave crise da pandemia.
E isso, como grandes juristas vêm sustentando nesses últimos dias, exigiria por parte dos entes governamentais uma ampla moratória, suspendendo em caráter geral todas essas obrigações tributárias, sejam elas acessórias, sejam elas obrigações tributárias principais. Isso não aconteceu, tá? Mas nós temos essa perspectiva e temos soluções também para que isso seja implementado. Se houver tempo, doutor Tarcísio, eu posso voltar ainda e fazer menções a essas sugestões que não passem só por uma aventureira judicialização. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua intervenção. Evidentemente que daremos mais uma oportunidade, todos estávamos aqui ansiosos de escutá-lo, mas eu gostaria agora de, antes das suas considerações finais, passar a palavra para o doutor Flávio Zanetti de Oliveira, para que ele possa também nos dar as suas considerações e também levar em consideração as ponderações que foram apresentadas pelo doutor Fábio Grilo. Nós temos muitos desafios e incertezas pela frente, temos que nos preparar para vencê-los, e o faremos. Acredito firmemente nisso, que todos nós temos forças, temos energia, superaremos esse momento de dificuldade. Eu queria apenas voltar a pontuar 2 aspectos de natureza prática, que eu acho que a gente acabou, no conjunto das coisas, não falando, que é o adiamento do Simples Nacional. Uma larga maioria das sociedades profissionais adotam o regime do Simples, e para estas há uma prorrogação, inclusive, maior, é um adiamento de 6 meses para o pagamento do tributo. O mesmo em relação às obrigações acessórias, também há um adiamento no prazo de entrega das obrigações acessórias, especialmente a DCTF, que vai vencer, que venceria mês a mês, ela foi prorrogada para 90 dias para frente. E gostaria também de fazer um comentário da pertinência da iniciativa dos diversos órgãos públicos na questão da suspensão dos prazos, da tramitação dos prazos processuais. Os prazos que estavam em curso se suspenderam, os que não haviam iniciado estão suspensos em datas variadas, de acordo com cada órgão, mas isso é muito importante neste momento, porque todos nós, apesar de estarmos em home office, estamos numa situação debilitada de trabalho, mais difícil, e se os prazos continuassem com o seu fluxo normal, nós poderíamos ter prejuízo ao contraditório, à ampla defesa. O levantamento de documentos, nesse momento, é uma questão muito complexa. Então, é muito salutar que os entes públicos tenham prorrogado a tramitação dos prazos processuais. Agradeço a oportunidade desta participação. Um abraço a todos. Muito obrigado, doutor Flávio. E agora, sem mais delongas, passamos imediatamente ao doutor Flávio Prado, para que também possa nos dar os seus comentários finais com relação a essa questão da pandemia, as sociedades de advogados e os reflexos tributários. Eu também não consegui ouvir o Dr. Fábio Grilo, então eu não sei se ele comentou sobre isso. Uma das observações que eu faria ao final é sobre a questão da portaria 12 e essa prorrogação de pagamento de tributos federais e também a possibilidade de aplicação disso para os tributos municipais e estaduais, mas como é um assunto que ele está acompanhando muito de perto, então eu vou evitar falar isso para ver se talvez ou já foi falado ou se ele comenta ao final. Eu queria dar um destaque também de uma questão prática aí, antes de concluir, que é a mudança que teve na questão do voto de qualidade do CARF. Isso está pendente de sanção presidencial, mas com essa alteração que vai ser relevantíssima para todos os contribuintes e para nós advogados que militamos na área tributária, no caso de empate de julgamento no CARF, o resultado, então, será favorável aos contribuintes pelo princípio do indúbio pro réu. Então, antes, o resultado de empate dava preferência, via de regra, ao fisco, porque quem desempatava era o presidente, que era sempre um representante da Fazenda, e agora, em caso de empate, o resultado será favorável ao contribuinte, o que vai ser uma mudança bastante relevante aí para a advocacia tributária. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, elogiar aí os comentários dos meus colegas, os encerramentos que foram feitos, então eu nem vou
falar também dessa questão conceitual que já foi extremamente bem tratada. Voltando a você, então, Tarcísio, a palavra e agradecendo a oportunidade. Muito obrigado, Dr. Flávio Prado. E lembrando que, na realidade, nós tivemos no ano passado a possibilidade de conversar justamente com a presidente do CARF, e este era um pleito de todos os advogados que militam, né, nesse tribunal administrativo, e que, quiçá, agora, então, teremos um novo tempo, né, com relação a essas questões, que, diga-se de passagem, um tribunal bastante técnico, mas onde nós podemos, na realidade, poder travar com especialistas, né, da matéria, questões que nem sempre nós temos a oportunidade de colocar com a mesma profundidade dentro do Poder Judiciário. Então, agora nós vamos passar a palavra ao Dr. Fábio Grilo. Todos os espectadores do YouTube estão aqui me dizendo que escutam muito bem o Dr. Fábio Grilo, então nós vamos continuar. Eu vou aqui também escutar paralelamente pelo YouTube, mas já gostaríamos de, além das suas considerações, e que já foram, na verdade, solicitadas, nós tivéssemos também as suas considerações finais, em função aí de nós já estarmos estourando o tempo. Dr. Fábio Grilo, com a palavra. Muito obrigado, doutor Tarcísio. Eu vou enumerar, obviamente, algumas situações de ordem prática e de recomendações para os nossos colegas que nos ouvem, tanto para as sociedades de advogados quanto para os autônomos, no sentido de buscar uma redução efetiva da carga tributária. Efetivamente, a migração das sociedades que hoje se encontram no lucro presumido para o Simples Nacional, ela é recomendada, ela deixa de ser uma opção e passa a ser algo que vai ter uma redução concreta no tributo devido. Nós devemos também buscar uma isenção para o imposto de renda da pessoa física da advocacia dativa. Isso é muito importante. Nós sabemos que os dativos têm limitações para recebimento dos seus honorários por parte dos entes estatais. Isso exige medidas do ponto de vista legislativo. A utilização também das sociedades unipessoais. Nós temos um provimento específico na OAB, que é o provimento 170 de 2016, onde essas sociedades unipessoais podem atuar em conjunto com outras sociedades, enfim, projetos específicos e, logicamente, com um reflexo tributário bastante importante em prol da classe. Nós propusemos também ao município de Curitiba, temos a expectativa que a Secretaria de Finanças venha a reconhecer, que aquelas sociedades que se encontram no lucro presumido e que recolhem o ISS fixo mensal, hoje, num valor superior a R$ 1.100 por profissional, que, logicamente, esse valor venha a sofrer uma redução, ainda que temporária, durante o exercício de 2020, para que exista uma amenização do ponto de vista do ISS dos advogados. No âmbito federal, para as sociedades também que estão no lucro presumido e que não foram contempladas pelos benefícios, a redução da base presumida de 32% sobre o faturamento. Nós sabemos que essa capacidade contributiva, que essa capacidade econômica das sociedades, ela não tem essa base presumida preenchida hoje, ela está fora da realidade da pandemia. Ela precisa vir a sofrer uma alteração que também exige medidas de natureza legal. A imprescindível manutenção da isenção na distribuição dos lucros e dividendos das sociedades, que invariavelmente tem sido ameaçada não só pelo Ministério da Economia, mas também por questões oportunistas, mirando unicamente situações que busquem algum tipo de arrecadação nesse momento de dificuldade. E lógico que nós também pensemos na eliminação daquelas retenções nas fontes entre as sociedades prestadoras de serviço, dentre elas a advocacia,
e as demais pessoas jurídicas, né? Nós sabemos que temos retenção na fonte de imposto de renda de 1,5% e temos retenções de 4,65% das demais contribuições sobre os valores das notas fiscais. Não se tocou nesse assunto. Então, há muitos instrumentos para serem utilizados no sentido de se reduzir a carga tributária. Volto a dizer, a prorrogação de prazos, o diferimento, ainda que judicial, são medidas extremamente válidas. Não se está criticando. O que se está dizendo é que elas são insuficientes. A realidade da advocacia ela já era muito difícil antes da crise. Volto a dizer, a advocacia no interior, nas cidades do interior, a advocacia autônoma, a advocacia iniciante, ela já vinha enfrentando uma carga tributária incompatível com os resultados e com os honorários que vinham sendo pagos. A crise agravou essa situação. Mais do que nunca, nós precisamos que essa capacidade contributiva, que essa capacidade econômica venha a ser reconhecida. Eu termino, doutor Tarcísio, agradecendo aqui a oportunidade, ainda que com essas dificuldades de ordem técnica, mas dizendo que nós temos já essa questão do mandato de segurança debatido em uma reunião, na última reunião virtual, que o nosso presidente Cássio Teles fez com o Conselho Seccional. O Conselho Seccional avalizou que no momento oportuno esse mandato de segurança, se necessário, ele venha a ser disparado pela nossa seccional, a exemplo do que outras seccionais vêm também estudando. Nós temos aí uma situação concreta dos nossos colegas lá no Espírito Santo, onde a liminar, pasmem os senhores, uma liminar numa petição inicial primorosa, recebeu um despacho de pedido de informações. Tá? Nós temos visto em outros mandados de segurança uma falta de sensibilidade de representantes do Poder Judiciário em reconhecer essa questão da pandemia. Então, volto a dizer que, muito embora a questão do mandato de segurança ela seja algo que esteja no nosso cenário, eu não vejo ela, digamos assim, como tão efetiva e que traga resultados tão concretos como essas recomendações de redução da carga tributária que tivemos a oportunidade de mencionar. Agradeço imensamente a oportunidade, me desculpo por não ter conseguido participar de maneira completa e me coloco à disposição dos colegas para eventuais questionamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fábio Grillo, pelas suas palavras. Todos nós ficamos contentes aí especialmente pelas suas explanações no que diz respeito à atenção que a Ordem está tendo com relação às sociedades de advogados e também à advocacia individual. Nós temos acompanhado o excelente trabalho do presidente Cássio Teles com relação a inúmeras ações que foram feitas especialmente perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, né? E nós sabemos que essa atuação é importante não só para a advocacia individual, mas também para nós que estamos organizados em sociedades de advogados. Apesar de todos esses atrapalhos que nós tivemos, evidentemente que não foi estar em home office traz essas dificuldades, nós sabemos disso, nós sabemos que as operadoras também estão com uma certa dificuldade para entregar de uma forma com a qualidade perfeita, né, todos os sons e imagens, mas independente disso, eu gostaria de agradecer a participação de todos, a oportunidade que nós tivemos de interagir, a oportunidade que nós tivemos de compartilhar e, com isso, poder contribuir para a advocacia paranaense. Todo esse vídeo e também o áudio do Dr. Fábio Grillo, também as suas imagens estarão disponíveis no canal do YouTube do Instituto dos Advogados do Paraná, então nós poderemos eventualmente acompanhar durante a semana aí quais foram essas alterações e de que maneira nós poderemos, na verdade, planejar as questões tributárias para as sociedades de advogados. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos os debatedores que puderam contribuir nesta manhã.
e, mais uma vez, dizer que é uma imensa satisfação de poder contar com todas essas instituições associativas que sempre estão dispostas a ajudar as sociedades de advogados, mas em especial a advocacia paranaense. Com isso, nós, na verdade, cumprimos não só a nossa finalidade estatutária, mas também, né, e aqui parafraseando a professora Bettina, esse caráter humanitário, a solidariedade que nós todos gostaríamos de passar para todos os nossos colegas nesse momento tão difícil. É claro que nós temos aí uma série de campanhas, especialmente para ajudar os mais desafortunados. Nós temos aí outras campanhas que dizem respeito especificamente aos hospitais e a necessidade desses hospitais públicos, aos hospitais do interior, né? Nós teremos uma oportunidade para conversar especificamente a respeito desse assunto, mas é claro que, para hoje, fica a mensagem que nós estamos juntos, tentando encontrar as saídas que são necessárias e que podem, eventualmente, trazer um alento para a nossa profissão e também para todas as sociedades de advogados. Agradeço, então, mais uma vez, a presença de todos. Por favor, fique em casa e, quiçá, em algum momento aí, podemos nos reunir lá no Instituto para que nós possamos continuar a debatendo essas questões. Muito obrigado e um bom dia a todos.